Elon, muito obrigado por trazer a reunião da SUSE aqui. Vou fazer algo que nenhum âncora jamais faz. Não vou falar. O quê? Pelo maior tempo possível. Você está falando agora. Vou deixar você conduzir sua reunião e então vou interromper quando eu ficar entediado. Então, pode começar. Então, tipo, uma reunião de diretoria? Como uma reunião de diretoria. Como? Tudo bem. Bem, acho que normalmente damos a volta na mesa. Diga, o que conseguimos fazer esta semana? Quer ir por este caminho? Não vamos começar com você. Então, na verdade, muito trabalho excelente no Tesouro esta semana. Uma das coisas malucas em relação ao Tesouro é que quando um pagamento é feito e os computadores do Tesouro realmente pagam cerca de 5 trilhões de dólares por ano, tipo, quantias absurdas. Anteriormente, não havia um código de orçamento lá. Então, se um pagamento era feito, você realmente não sabia para o que era. Poderia ter sido para qualquer coisa. Sim. Fundo de Covid de 4 bilhões de dólares no Departamento de Educação. E não eram necessários recibos. Então as pessoas podiam simplesmente sacar dele. E quando as pessoas investigaram, isso não fomos nós, isso foi antes de nós. Eles descobriram que o dinheiro estava sendo usado para alugar o Caesars Palace para festas, alugar estádios, etc. E então a única mudança que Doge fez com o Departamento de Educação foi: tivemos o simples requisito de que, se você sacar dinheiro, deve primeiro fazer o upload de um recibo. Essa foi a única mudança que foi feita. Você deve fazer o upload do seu recibo. E ao fazer isso, sim, ninguém mais sacou o dinheiro. Sim, mas não dissemos que verificaríamos o recibo. Você poderia enviar um recibo falso. Você poderia enviar uma foto do seu cachorro. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E assim, que pedimos qualquer coisa. De repente os pedidos eram como: não precisamos mais disso. Isso é interessante. Eles estavam alugando o Caesars Palace. Sim, eles basicamente estavam festejando com o dinheiro dos impostos. Estádios. Senhor. Alugando estádios. Alugando estádios. Para quê? Para festas, basicamente. Para festas. Sim. É uma festa grande. É uma festa grande. Você pensaria que, se estivesse roubando, começaria pequeno. Eles começam pequeno. Mas então o que acontece é que, ao longo dos anos, geralmente a fraude começa pequena e eles tentam escondê-la. Mas então, ano após ano, se ninguém interrompe a fraude, ela se torna cada vez mais audaciosa. E a cada ano fica maior, até que estão literalmente alugando estádios. Eu gosto disso. Quer dizer, alugar um estádio. Fraude em parelito garantido. Ok, estamos falando. Vamos fazer isso em grande escala. Isso está me deixando louco. Sim. Quando vocês encontram essas coisas, vocês ficam bravos. E você fica tipo, sim, peguei um. Como isso faz você se sentir? Então, calma. Isso é. Tão comum. Você só fica insensível a isso. Infelizmente. Na 100ª vez que você ouve, é difícil não ficar um pouco insensível. E na 200ª vez, você pensa, bem, ok, é só mais um dia no escritório. Nós verificamos. A administração de pequenas empresas está concedendo empréstimos a pessoas falecidas, pessoas com mais de 120 anos? A resposta foi sim, e era em torno de 330 milhões de dólares no total. Então, pessoas com uma data de nascimento que não poderia ser real, sim, ou seja, todos eles têm mais de 100 anos, têm 115 anos ou mais. O americano mais velho vivo tem 114 anos. Então, é seguro dizer que, se alguém está no sistema como tendo 115 anos ou mais, isso é falso. Então, apenas compartilhando um banco de dados e olhando os números da Previdência Social. Isso mostrou que, no momento do empréstimo, eles estavam listados como tendo mais de 115 anos ou, na verdade, menos de 11. Nós nem verificamos para menores de 18 anos. Menores de 11 anos. Isso é bem claro. Bebês e pessoas mortas estavam recebendo pulmões. Isso foi 660 dólares. Milhões. E também pessoas com datas de nascimento no futuro. O que isso significa? Bem, em um caso, quero dizer, como a data de nascimento. Data de nascimento, acho que em um caso era como se fetos estivessem recebendo pulmões. Não, nem isso. Não, realmente, meio que. Você está falando como se fossem seus bisnetos. Com a data de nascimento, acho que era tipo 2165. Então, mais de um século a partir de agora era a data de nascimento.
George Jetson estava recebendo o pagamento. Sim, por quê? Sua data de nascimento está no futuro, tipo no futuro distante, não como no próximo ano. Ou isso é fraudulento, ou temos sua data de nascimento errada. Você é, isso. Um desses é um erro de digitação ou alguém está roubando. Qual é? Sim, certo, sim. Você deveria pelo menos perguntar. Qual é? Vocês sentem que estão recebendo justiça e responsabilidade? Eu acho que exemplos extremos de falta de responsabilidade em alguns casos ocorreu em algumas das pequenas agências. Eu acho que a Fundação Interamericana, IAF, é uma das agências que visitamos, onde, você sabe, eles recebem 50 milhões de dólares por ano de dinheiro do Congresso para conceder subsídios. Essas são coisas como, você sabe, ter ação de alpacas no Peru, melhorando Isso é um simples real. Sim. Essa é uma descrição real. Melhorando a comercialização de ervilhas na Guatemala. Sério? Geleia de frutas. E então você poderia esperar você sabe, no setor privado, uma organização sem fins lucrativos dar, você sabe, de 80 a 90% do seu dinheiro para os beneficiários. No caso da IAF, isso foi 58%. Então a outra metade vai para a gestão. Sim. Viagens. O que encontramos? Exatamente quero dizer, para usar como exemplo é que, e mesmo que você concordasse com o apoio aos criadores de alpacas no Peru, na verdade a maior parte do dinheiro nunca saiu, está indo para os bolsos das pessoas na vizinhança. Qual porcentagem? Eles nem chegaram ao Peru. Certo. Então, qual porcentagem você acha que nem chega ao destino que deveria? Eu acredito que o Gal estima. Esta não é a nossa estimativa. Acredito que era na ordem de apenas 10 a 15 centavos por dólar. Realmente chegam ao destinatário final, quer você concorde com essa causa ou não. Então eles estão apenas roubando o dinheiro antes. Disse que ia chegar a algum lugar? Camadas de roubo. Então, como se fosse a primeira camada de roubo, segunda camada de roubo, terceira camada de roubo. Subcontratante. E você continua descascando a cebola. Contratante, subcontratante, subcontratante. É como descascar uma cebola. E às vezes é zero. Simplesmente não. Você chega ao fundo da cebola, não há nada lá. Então não houve mudança de sexo na Guatemala? É possível que ninguém tenha feito uma mudança de sexo na Guatemala. Eu ouvi um contratante dizer a um de seus colegas para falsificar horas faturáveis, criando um PowerPoint para mascarar um atraso no processo de integração na minha frente. E isso é como hora zero nesta agência. Então, quero dizer, isso é apenas como um tema comum que você olha para esses contratos, você olha para essas concessões, e está velado em retórica nobre. Você sabe, está no nível mais alto. É como. Parece bom. Sim, parece incrível. E então você realmente apenas segue o que é o o que os fundos estão realmente fazendo. Ou nos envia uma foto. Exatamente. O pedido de nos enviar uma foto é incrivelmente bom. Tipo, fotos ou não aconteceu. Então, eles ficam tipo, não seria tão difícil. Eles podem pôr algumas fotos falsas na internet, mas nem fazem isso. Então você os pegou em flagrante fraude de cobrança? Bem, eu os peguei street. Ela aconselhando o seu colega a fazer isso porque leva alguns dias para integrar, sabe? Então, isso está sendo investigado agora. Sim, quero dizer, geralmente, esses programas, essas doações vão ser algo como, salve os bebês pandas. E é como, bem, claro, quem não gostaria de salvar os bebês pandas? E você sabe, em alguns casos eles têm um panda de exibição, que eles vão mostrar em ocasiões especiais. Em muitos casos, eles nem têm um panda de exibição. Nenhum panda? Não há nenhum panda. E nós? Por que pedimos fotos? Não conseguimos nenhum panda. E é como, bem, você tem que... Bem, isso é muito de... Você sabe como... Qual é? O que $1 bilhão te proporciona? Não te proporciona nenhum panda? Você realmente quer ver um bebê panda? Sim. Bem, tipo, você sabe, como o dinheiro do ebola. Nós estamos tipo, ok, bem, concordamos que não deveríamos ter ebola, sabe? Para onde está indo o dinheiro? O que uma firma de contabilidade está fazendo com o dinheiro do ebola? Qual tem sido a maior resistência? Existe uma agência, existe um departamento, que quando vocês entram, todos começam a lutar contra vocês. Começam a esconder coisas. Espera, eu pensei que você não ia falar. Desculpe.
Mas isso, acho que você pode responder essa pergunta. Claro, quero dizer, vamos, sim, nós certamente tivemos algumas batalhas. Batalhas. Sim. Quero dizer, quem deveria falar sobre o ZIR? Então, Jesse, há uma pequena agência chamada Instituto dos Estados Unidos da Paz. É definitivamente a agência com a qual tivemos mais para lutar. Nós realmente entramos na agência e descobrimos que eles tinham armas carregadas dentro de sua sede. Instituto da Paz? Quero dizer, qualquer empresa, qualquer nome organizacional vai ser, meio que, o oposto do título. Certo. Sim, então foi de longe. A agência menos pacífica, com a qual trabalhamos. Ironicamente. Além disso, descobrimos que eles estavam gastando dinheiro em coisas como jatos particulares, e eles até tinham um contrato de $130 mil com um ex-membro do Talibã. Isso é real, não encontramos na maioria das agências. Sim. Para que o dinheiro estava indo para o Talibã. Então, era um contratado. Eles receberam $130 mil por serviços genéricos. E para o ponto de Long, não havia realmente uma descrição clara de para que eram os serviços contratados. Não está claro. Ou armas. Ou nada. Ou nada. Ou no exterior. E você realmente teria que fazer a pergunta, bem, como chegamos aqui? Tipo, quando o país foi fundado, havia apenas 4 agências. Hoje há mais de 400, então houve um aumento de 100 vezes no número de agências desde a fundação da nação. E graças ao presidente Trump, ele agora assinou 2 ordens executivas para começar a reduzir o número de agências no governo, e o Instituto da Paz foi uma delas. Por isso, nossa equipe foi tentar entender o que estava acontecendo. E foi quando encontramos toda a loucura, como há armas no arsenal deles. Encontramos os pagamentos ao Talibã. Deveria ter contratado um contador. Sim. Então já. Esconder evidências. Certo. Então, apenas algumas horas depois de entrarmos na sede deles, descobrimos que o contador-chefe havia realmente deletado mais de 1 terabyte de registros contábeis de vários anos. Então, você teria que fazer a pergunta, bem, por que alguém faria isso? E a equipe Doge, felizmente, conseguiu recuperar esses dados com a ajuda de alguns ótimos funcionários do Instituto da Paz. E eu acho que a coisa mais preocupante era que eles recebiam $55 milhões por ano do Congresso, e qualquer dinheiro que não fosse gasto, em vez de devolvê-lo ao Congresso, eles transferiam para uma conta bancária privada, que não tinha supervisão do Congresso. E era isso que eles usavam para financiar coisas como eventos na sede deles e os jatos particulares. E então eu acho que é um ótimo exemplo porque a maioria dos a maioria dos americanos não sabe o que está acontecendo em muitas dessas agências menores. E este é eu acho que o caso mais extremo de alguns dos gastos desnecessários que estamos encontrando. Então as agências estão escondendo o dinheiro de você. Eles estão enviando para o Talibã. Eles têm armas carregadas nos prédios do departamento. No Instituto da Paz. No Instituto da Paz? Sim. Isso mesmo. Então isso é uma encoberta. Quando vocês chegam? Sim, é uma encoberta. E podemos. Eles realmente deletaram uma grande quantidade de informações financeiras. Isso é realmente a definição de uma encoberta. Não é ilegal deletar evidências? Sim, isso é ilegal. Destruir documentos? Isso é. É certamente legal deletar registros contábeis que o Congresso certamente gostaria de saber. De onde os fundos apropriados pelo Congresso estão indo dos contribuintes. Quando você os pega agindo no estilo Hitler em seus computadores, você encaminha isso para o Departamento de Justiça? Neste caso, encaminhamos as evidências, no exemplo contábil para o FBI e o DOJ. E ficamos orgulhosos de fazer isso. Então sim, fizemos. A resistência apareceu em alguns lugares muito surpreendentes. Então, por exemplo, famoso e-mail da bifurcação no caminho, o programa de demissão adiada. Então, este era um programa onde você poderia ser demitido do governo, receber pagamento e benefícios pelos próximos 8 meses. Provavelmente o programa de separação mais atraente da história humana e a resistência, na verdade, veio de fora, com pessoas dizendo isso é um truque. Ele ouvi alguém se referir a isso como uma maçã com uma lâmina de barbear. E não, isso era apenas uma maçã realmente suculenta, uma maçã mergulhada em caramelo. Era tão bom assim, mas as pessoas foram desencorajadas a aceitá-lo e, agora, o que começou a acontecer é que tivemos cerca de 80 mil pessoas que aceitaram, e agora, essas pessoas que aceitaram estão na praia, ou se mudaram para um novo emprego e ainda estão recebendo pagamento. E agora, estamos começando a oferecer a bifurcação 2 e a bifurcação 3, onde as pessoas podem ver que alguém comeu essa maçã e foi realmente saborosa e boa para elas. O Doge está apenas começando. Este é um empreendimento de longo prazo.
É um empreendimento de longo prazo que, porque se tirarmos o ouro da bola, o desperdício e a fraude voltarão com força total. Eles podem quando os democratas voltarem ao poder. Ah, sim. Bom, eu acho que algumas das coisas que como estamos tentando fazer com que o financiamento seja removido, então as subvenções desaparecem. Então há muito trabalho necessário para reiniciar o desperdício e a fraude. E isso pelo menos vai desacelerar